Acho que tá gravando. Eu decidi preparar uma série de vídeos pra vocês aí. Estou pensando também em criar até um medvlog aí pra mostrar o dia a dia. O meu dia a dia na faculdade, com os meus amigos e tudo mais. E falando bonito assim, nem parece que tá com um monte de conteúdo acumulado, né? Vamos ver se eles vão aceitar depois de um tempinho, né? Já fica a dica aí pra quem tá me assistindo, tá bom? Vocês aí que são do meu grupo da faculdade. E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre as diferenças, né? Como que tem sido migrar da carreira biomédica e voltar a ser um estudante de medicina, né? Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, eu tenho 26 anos, eu sou biomédico formado pela Faculdade 9 de Julho, tenho habilitação em patologia, bioquímica e estética avançada. Pô, Vitor, por que essa troca de área? É porque na verdade não está sendo uma troca de área. O que eu sempre quis fazer mesmo foi ser cirurgião plástico. Então, desde quando eu entrei na parte da biomedicina, que já é uma área mais voltada para a parte laboratorial de pesquisa, eu sempre tive o foco de que eu queria trabalhar mesmo com a área da estética avançada, né? E a biomedicina ela me proporcionou isso. Quando eu entrei na faculdade, eu me senti abraçado pela riqueza de conteúdo, de professores e tudo mais, e claro, também com os amigos que a gente não pode esquecer, até porque se a gente chega no final da faculdade é porque, graças a Deus e aos amigos que estiveram com a gente também, não é mesmo? E então eu decidi que depois que eu terminasse essa faculdade de biomedicina, eu faria assim a pós-graduação em estética avançada, mas para mim ainda não era o suficiente. Na verdade, eu sempre quis medicina. A minha primeira tentativa foi para medicina antes de entrar para biomed e tudo mais. E aí, acabei fazendo a faculdade, tudo, consegui pegar uma bolsa pelo ProUni na época e terminei e aí tudo aconteceu, terminei a faculdade e tudo mais, entrei na pós-graduação, que eu termino agora, né, apesar desse clima conturbado aí por conta dessa pandemia, espero terminar agora em agosto, e foi quando eu decidi tentar entrar para medicina. Eu não achei que eu fosse conseguir passar, né, e que eu fosse ter algum desconto, fosse ter alguma coisa assim, mas acabou acontecendo, né? Eu consegui passar e primeiro a gente passa para ver o que faz depois, não é mesmo? Recebi a ligação da faculdade falando que eu tinha passado, que eu teria que fazer a matrícula, e isso foi na semana de carnaval. Rola muito preconceito dessa parte de pessoas que acham que, nossa, você vai fazer medicina numa faculdade particular, devia fazer numa pública e tudo mais, que não sei o quê. Mas, gente, a gente não deve tirar o mérito de ninguém. Não é só porque a pessoa ela cursa medicina na faculdade particular, ela não tem a mesma capacidade do médico que vai se formar pela faculdade federal. Pelo contrário, a gente exige tudo da mesma forma. Tá? Eu vou dar um exemplo agora falando da metodologia, que eu estava aqui, os brasileiros, em geral, são acostumados, né? Os brasileiros são acostumados aí com a metodologia clássica, que é aquela que o professor entra, conversa com os alunos, dá aula, fala das 8 ao meio-dia e meio e acabou. Isso mudou. Eu fui formado assim na biomedicina. Agora já na parte da medicina é uma metodologia ativa. Você tem que correr atrás do tempo perdido, você tem que correr atrás de tudo que for proposto. Essa metodologia ativa, na minha opinião, para mim até agora tem sido a melhor. A melhor assim das metodologias que eu já experimentei. Que eu também fiz o curso de auxiliar técnico de enfermagem, né, na época do ensino médio. Sempre querendo traçar, porque eu sempre quis ir para essa área e ser um médico completo, né? Eu quis sempre saber o que se passa na cabeça de um enfermeiro, quis sempre saber o que se passa na cabeça do cara que está lá dando o diagnóstico, o biomédico, né? Até o momento final ali para conversar com o paciente como médico. E essa metodologia ativa ela tem me surpreendido positivamente, porque a gente é acostumado aí a assistir a aula, fazer as anotações e só abre o livro depois quando for época de prova, né? E isso, infelizmente, não pode mais acontecer. Primeiro que toda semana a gente tem abertura e fechamento de casa nas tutorias, então isso obriga a gente a correr atrás aí para saber da onde, qual é a anatomia, qual a morfologia, qual pode ser o agente etiológico daquele caso clínico, como que ele se prolifera, qual que é o metabolismo dele, né? Então, assim, torna algo bem... O nosso tempo, apesar de parecer que ele é bem amplo, ele é curto, porque a gente tem poucas horas aí para correr atrás dos tópicos da tutoria,
né? E não também deixar de cumprir a nossa carga horária nas outras matérias, porque além da tutoria a gente ainda tem habilidades e práticas médicas, a gente ainda tem aula de anamnese, né? Quem tem essa parte de habilidades, a gente também tem aula de, de habilidades laboratoriais, né, com outros professores. E o que eu acho mais legal é que, pelo menos lá nessa faculdade que eu estou cursando, você já tem contato com todos os profissionais da área da saúde. Você não vai ser só formado por médicos, entendeu? Acaba tirando um pouco daquilo de que o médico é um deus, ele está num patamar que ele não pode ser questionado. Isso é mentira. Quando a gente está tratando de um paciente, o foco é o paciente, não é o médico. Apesar do médico saber ser detentor do conhecimento ali, que não é do conhecimento de tudo, o foco continua sendo o paciente. Então, com essa metodologia, a gente acaba deixando um pouco de pensar que o paciente ele está ali só porque ele tem uma doença. A gente deixa de olhar para ele como uma doença específica, a gente passa a olhar ele como um todo, né? O que a gente diz aí na sua integralidade. Então, o paciente ele chega reclamando de dor, alguma coisa, a gente faz uma anamnese completa para saber se essas dores realmente existem, se são físicas realmente, ou se tem alguma parte psicológica desencadeando essas dores. Sabendo da rotina de trabalho desse paciente, qual que é o tipo de trabalho que ele exerce, entendeu? Para ver se tem alguma alteração e tudo mais aí da parte psicológica que vai refletir sim na parte física, tá? Então, voltando, hoje eu tenho aulas com enfermeiros, com fisioterapeuta, com biomédico, com farmacêutico, com médico, e isso cria uma riqueza, uma riqueza de conteúdo tão grande, que não tem como você terminar, por exemplo, o primeiro semestre ou terminar a faculdade abrindo só o caderno em época de prova. Então, o meu primeiro impacto é esse. Tá sendo esse. E o tempo para desenvolver o conteúdo ele acaba sendo um pouco estreito, um pouco escasso, porque tem aulas na parte da manhã, na parte da tarde e algumas também até na parte da noite, quando tem algum encontro de liga, né? Encontros de liga que eu digo são ligas de cirurgia plástica, pediatria, cirurgia geral, que acontecem na faculdade, né? E acabam sendo nesse horário aí após as 6 horas da tarde, aí no começo da noite. Também, pessoal, que para quem não sabe, o curso de medicina é um curso integral, então você tem aula de manhã, à tarde, algumas aulas à noite também, ok? E você tem aí as opções de financiamento, né, como o FIES, como alguns bancos tipo Bradesco, Santander que fazem esse financiamento. Você tem a opção também aí de entrar como prounista nessas faculdades particulares e tudo mais, né? E isso vai te ajudar bastante. Você acaba se desengessando, achando que você tem que estudar só para passar em escola pública, em faculdade pública. É claro que hoje em dia tem muito daquele lance de que a família quer que você faça medicina na USP ou na Unifesp ou alguma faculdade pública, entendeu? Mas hoje você não tem só essas opções, você também tem a opção de conseguir estudar numa faculdade particular por programas, entendeu? De bolsas oferecidos pela própria faculdade ou até mesmo, como eu já disse, pelo ProUni. Né? Ainda bem que a gente também tem essa opção, que faz com que a gente acaba chegando mais rápido no nosso sonho, não é mesmo? E isso é bem legal. A questão é, e aí, Vitor, o que você está achando de mais diferente nessa transição da biomedicina para a medicina? Tudo. Muitas pessoas, quando eu comecei a estudar, vieram perguntar: nossa, mas você não vai conseguir eliminar? Não, não se elimina a matéria. E por quê? Porque, pessoal, apesar do nome ser parecido, biomedicina, com medicina, muitas coisas são diferentes. Né? Enquanto na biomedicina a gente está preparado, a gente está se preparando para ficar na parte mais laboratorial e tudo mais, na medicina a gente está cara a cara com o paciente, ali lidando com o paciente. Então a gente já tem que saber de uma parte clínica mais aprofundada. Enquanto a biomedicina ela visa mais a parte de pesquisa, a parte diagnóstica. Então é tudo diferente, a carga horária não bate, não tem como realmente você eliminar matérias, porque isso vai acabar te prejudicando na hora que for fazer uma avaliação na instituição, na hora da prova, ou até mesmo na hora da anamnese, do atendimento do paciente. Né? Então, se você está pensando em migrar também de alguma área da saúde, tipo enfermagem, fisioterapia, para medicina, você não vai conseguir eliminar, porque o conteúdo programático da medicina ele é completamente diferente dos outros cursos. Então, sim, você vai ter que cursar os 12 semestres novamente sem eliminar nada.
Meu grupo tem aí pessoas que já são formadas em nutrição, em enfermagem, que já estão aí na segunda graduação, tem até advogados e tudo mais, então, e que vão ter que realmente cursar todas as matérias, os 12 semestres regularmente, tá? Isso não é errado, pelo contrário, isso é certo. A gente tem que sempre levar em consideração que, se tratando do curso de medicina, a gente está lidando com a vida de um paciente. Então a gente pode ser tanto responsável por estender a vida de uma pessoa, como também de encurtar. Então todo conhecimento é válido e não é excessivo, ok? Os professores, pelo menos lá na minha faculdade, eles preparam os alunos bastante aí para essas provas, né? E para criar aí, de verdade, para formar bons profissionais. Falando também um pouquinho das ligas que a faculdade oferece, para quem não sabe, na faculdade de medicina, acho que todas oferecem, né? Existem grupos ali que desenvolvem aulas específicas em matérias específicas. Por exemplo, tem a liga de pediatria, que vai abordar ali toda a saúde da criança, também vai envolver um pouco a mãe e tudo mais, vai ter a liga de cirurgia plástica, a liga de cirurgia geral, e essas ligas vão ser bem ricas em conteúdo, porque já vai preparar você para quando você chegar para essa aula, e por exemplo, no meu caso, que eu quero cirurgia plástica, quando eu tiver já essas aulas introdutórias e tudo mais, eu já vou estar mais bem preparado, entendeu? Já vou saber o que esperar. Até porque a partir do quinto semestre, por exemplo, lá na faculdade, vocês já podem participar, vocês já podem entrar em salas de cirurgia, pelo menos para observação. Você não pode, antes de semestres anteriores, né, do quarto semestre para baixo, você não pode estar ali junto na parte mais ativa, mas você pode sim participar das aulas teóricas ministradas por cirurgiões plásticos, por pediatras, cirurgiões gerais, enfim. Então essa parte de participar de uma liga é bem legal, porque você também já vai trabalhando o seu networking, você já vai também criando raízes com outras pessoas que querem a mesma coisa que você, né? E que no futuro podem te ajudar a chegar num diagnóstico para um certo paciente. Então criar também essas linhas, criar também esses networkings é muito importante na área da medicina, porque apesar de ser uma área muito competitiva, diferente da minha área da biomedicina, que eu vejo também da enfermagem, ela é uma área muito unida. Falta um pouco disso para as outras áreas da saúde, né? União. E as provas, como que vão funcionar aí as provas, né? As provas, elas são divididas na parte teórica e na parte prática. Então o que a gente aprende na teoria vai ser aí dividido em algumas questões alternativas e questões dissertativas, e o que a gente aprende nas aulas de habilidades médicas, por exemplo, a gente vai fazer aí na parte da prova prática. Então todo semestre a gente tem essas provas, e no final de todo o semestre a gente tem um provão que chama OSC, acho que é OSC que chama, OSC, não sei. Notaram também como que está sendo ter aulas nesse período de pandemia. Pessoal, aula online. O que a gente pode, que é essa parte de conteúdo mais teórico, a gente está conseguindo fazer por parte online, por reuniões na própria plataforma da faculdade ou até mesmo usando o Zoom, não é mesmo? E o que a gente não consegue fazer, que são as habilidades práticas, que o MEC ele exige que tenham habilidades práticas, sim, a gente vai ter que esperar para sair dessa quarentena, né, para ter a liberação para a gente voltar para as práticas normais, né, como sociedade, para que a gente possa realizar essas aulas práticas, que também não podem passar batidos no nosso currículo. Né? E o legal também é que a partir do primeiro semestre a gente já começa a participar de UBSs lá na faculdade. Então a gente já consegue entender qual que é o papel da pessoa que está ali fazendo acolhimento, né, na UBS, que é aquela pessoa que vai abrir sua ficha, vai perguntar, vai te fazer algumas perguntas, o papel do enfermeiro, o papel do médico da família, né, ou do clínico geral. Isso é bem legal, porque a gente vai passando até chegar no internato, que é o internato, é a época que a gente vai pro hospital de fato. O curso de medicina ele é dividido em 3 ciclos, tá? É o ciclo básico, o ciclo clínico e o internato. No ciclo básico, então, a gente vai ver toda a parte de teoria, né, voltada aí para a área médica. Na parte clínica, a gente vai ver coisas mais específicas para a área médica, então já é a parte de possíveis diagnósticos aí, de aprender a ler raio-x
e tudo mais. E a parte do internato é que a gente vai colocar todo esse nosso conhecimento em prática. Então são 2 anos de ciclo básico, 2 anos de ciclo clínico e 2 anos de internato. E após isso aí a pessoa ela pode escolher se ela vai querer fazer residência em pediatria, em neurocirurgia, cirurgia plástica, enfim. Mas parte desse princípio, tá bom? Essa divisão aí do curso em 3 ciclos. Eu prometi então, eu vou criar assim que voltarem as aulas, né? Eu vou fazendo alguns posts aí de como eu tô fazendo para me virar para estudar no decorrer dos dias, mas eu vou criar assim esse Medvlog aí sozinho e quem quiser participar ali, que estiver do meu grupo e quiser fazer umas aparições aí, tipo o espírito mesmo, podem contar aí que vão ser bem-vindos, ok? Eu espero ter ajudado vocês e que no próximo vídeo tenha uma riqueza de conteúdo, assim como teve nesse, ok? Quem ainda não me segue pode me seguir nas redes sociais, eu vou colocar aqui embaixo, tá bom? E pode mandar um direct, um inbox com alguma dúvida, que aí eu respondo para você na hora, ou se a pergunta for ficando muito frequente, muito recorrente, eu gravo um vídeo explicando isso, ok? Então obrigado pela atenção de vocês e até mais.